TCE Notícia está de volta. Estamos conversando sobre a Lei Anticorrupção, que será tema de seminário realizado pela UERJ em conjunto com o TCE. Aqui no estúdio, Leonardo Fiade, procurador da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Ricardo Lodi Ribeiro, diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Bom, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a Lei Anticorrupção e ainda tem mais assunto ainda para falar sobre essa questão. Qual é a repercussão internacional gerada aí pela Lei Anticorrupção? O Brasil é signatário de uma série de tratados, seja no âmbito da ONU, seja no âmbito da OEA, seja no âmbito da OCDE, que o Brasil não faz parte, mas acompanha a sua legislação, no sentido do compromisso de combate à corrupção, mesmo em relação às pessoas jurídicas. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. No âmbito internacional, as pessoas jurídicas também praticam atos ilícitos que devem ser punidos. Nesse sentido, a Lei Anticorrupção prevê a possibilidade da aplicação do seu comando também para situações ocorridas fora do Brasil, seja para dar cumprimento a esses tratados e seja também para dar uma resposta a condutas que extrapolam os nossos limites territoriais. Hoje, o crime organizado não é um crime de âmbito nacional. Ele transborda as fronteiras do país. Agora, existem algumas preocupações de ordem de competência. Por exemplo, a Controladoria-Geral da União, ela só tem competência para fiscalizar atos praticados em relação à União Federal. Ao contrário da Justiça Federal. A Justiça Federal tem uma competência mais ampla. Quer dizer, então é preciso ter a preocupação, discutir em seminários como o que a gente vai fazer, como é que fica a aplicação desses tratados internacionais a partir do desenho institucional que a nossa Constituição deu aos nossos órgãos. Eu abri o primeiro bloco, abri o programa falando sobre que iríamos explicar a diferença entre o acordo de leniência e delação premiada. Eles se completam ou não? Essa resposta ela não está clara na lei. O que acontece? As empresas as pessoas jurídicas que celebram acordo de leniência, elas se comprometem a estabelecer esses controles internos, né? que na lei está definido como programa de integridade. Qual é a consequência dela não fazer isso na prática? Me parece que quando ela não cumpre, ela o faz por sua conta e risco. E qual a consequência disso? A consequência disso é o seguinte: se numa próxima oportunidade ela for chamada, ela pretender fazer um novo acordo de leniência, ela não vai poder. Eu acho isso mais prático do que você, de repente, o Estado, os municípios criarem uma forma de fiscalizar se a empresa tem um controle interno e qual a forma que aquele controle interno está funcionando ao longo do tempo. Não me parece, em princípio, fazer muito sentido. Eu acho que ela assume o risco de não implementar. E o risco é de, num futuro, um futuro problema, de futuros fatos, que haja lesão ao erário, ela não vai poder celebrar um novo acordo de leniência. E tem um período, né? Um período bem considerável, de 3 anos. Existe um período, mas o problema é o seguinte: se ela se compromete a estabelecer esse controle, não tem prazo para isso. Então, a partir do momento, é como se fosse uma questão contínua. Quando ela acessa o controle, se ela nunca estabeleceu, ou se ela estabeleceu um controle, vou aqui falar assim, para inglês ver, porque ela pode estabelecer uma coisa formal, mas que na prática não tem um controle interno efetivo. Então, se ela estabelecer esse tipo de controle, não é um controle efetivo, me parece que a consequência, ela descumpriu o acordo de leniência anterior. E quando é que eu vou saber que ela descumpriu? O Estado, quem fez o acordo, só vai saber que descumpriu quando ela tiver um novo fato. E aí ela não vai poder celebrar outro. Essa é a minha opinião pessoal, que me parece, porque a lei não é clara. Eu não vejo como possam os órgãos públicos, como você transformar os órgãos públicos em fiscais permanentes do controle interno das empresas que celebram contratos com o Estado. Me parece uma coisa, daqui a pouco alguém vai querer criar uma agência governamental que não, enfim, não faz sentido para mim.
Ricardo, na semana que vem, no seminário da UERJ, aí, que a UERJ realizará junto com o Tribunal de Contas do Estado, o senhor mediará o painel dedicado às repercussões aí dos acordos de leniência na esfera do controle externo. Que pontos deverão ser discutidos aí nesse debate? Acho que vai ser um evento muito importante. A lei é relativamente nova, a sua aplicação ainda gera muitas controvérsias e acho que esse evento será uma grande oportunidade para todo mundo compreender melhor essa lei. Esse painel especificamente trata de um ponto muito sensível da nossa discussão, que é essa relação dos órgãos de controle externo com todo esse procedimento que é também integrado por órgãos do controle interno, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Então nós vamos ter gente lá falando, gente do Tribunal de Contas, gente dos órgãos de controle interno, para conseguir, pelo menos, colocar para fora, né, os anseios, as dificuldades que cada um dos elos dos atores tem, para a gente tentar não resolver todos os problemas, mas tentar estabelecer um denominador comum. Vai ser um debate bem construtivo, né? Acredito que sim. Leonardo, qual é a sua avaliação aí da extensão do acordo de leniência nos casos relacionados a ilícitos administrativos previstos na lei de licitações e contratos? A lei anticorrupção, ela foi depois alterada por uma medida provisória de dezembro do ano passado, que dá essa possibilidade dos acordos de leniência contemplarem também digamos assim, o perdão de outros, de determinadas sanções, de não se aplicar, perdão não é a palavra correta, de não se aplicar à empresa, por exemplo, a sanção de inidoneidade, uma suspensão do direito de contratar com órgãos públicos. Isso porque, que me parece que na época, com a questão da Lava Jato, o governo estava muito preocupado de que não sobrasse ninguém, né? Quem é que vai tocar as obras de infraestrutura do país, né? As empresas principais estão envolvidas, né? E aí vira uma coisa assim, né? Um certo pânico. Uma instabilidade. Uma instabilidade e a preocupação também com os empregos, né? Aquela coisa toda. Eu acho até que é uma preocupação que não deixa de ser legítima, mas eu acho que, assim, acho também que é uma boa oportunidade para o Brasil, para a gente começar a pensar também em abrir mercado. Por que não licitações internacionais para grandes obras de infraestrutura? Por que não trazer mais competitividade para um mercado que, pelo que a gente está vendo agora, é um mercado fechado, né, de certa maneira cartelizado? Bom, Ricardo, o programa está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Há alguma resistência entre magistrados e membros do Ministério Público em relação ao acordo de leniência? A gente ouve aqui e ali comentários. De certa forma, se quebra o monopólio da sanção penal. Isso traz para o jogo outros atores que antes não participavam, né? O Tribunal de Contas, as controladorias, as procuradorias. Mas o mais importante, Marcela, nesse processo é que todos esses agentes públicos trabalhem com o mesmo objetivo, que é o combate à corrupção. É isso que a sociedade brasileira deseja. Mas que, por outro lado, também se preserve direitos e garantias fundamentais e, como o Leonardo bem colocou, o funcionamento das empresas. Porque o combate à corrupção não é um fim em si mesmo. O combate à corrupção, todos anseiam que as relações entre o Estado e o mercado sejam relações republicanas. Não pode matar o mercado, não pode deixar o mercado dominar o agente público. Portanto, é natural que uma lei nova sofra muitas críticas de todos os agentes envolvidos, mas eu acho que com o tempo cada um vai encontrar a sua faixa de atuação dentro desse processo para a gente começar a virar essa página do nosso país. Gente, muito obrigada pela participação. Sejam bem-vindos sempre aqui ao TCE Notícia. Obrigado. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.